Boa noite a todos e todas, mais uma vez, né? É uma satisfação ter vocês aqui nesta sexta-feira. Hoje nós teremos a nossa quinta aula do minicurso Violência Escolar, Causas, Consequências e Prevenção. Nessa aula que será ministrada pelo professor Antônio Matheus Soares, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ele que é doutor em Ciências Sociais, mestre em Arquitetura e Urbanismo. E a gente agradece bastante a presença do senhor, professor. Seja bem-vindo ao nosso mini curso. A gente tem tido nessa semana bastante intensa aqui no mini curso, com aulas todos os dias, uma participação bastante expressiva, né, com centenas de pessoas participando até o final. E a gente fica muito feliz, né, com toda essa participação, né, e faz votos de que, de fato, essas aulas possam servir de espaço de debate, de reflexão e de aprendizado, né, para todos os participantes. Gostaria de lembrar, né, quem puder, quem quiser saber um pouco mais, né, das atividades que são desenvolvidas pelo IDP, pelo Observatório de Segurança Pública e Cidadania e pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, sigam as redes sociais, né, o IDP lá no @SejaIDP, a Organização dos Estados Ibero-Americanos no OEI Brasil, né, e, e a gente reforça, né, aquela nossa fala de todos os dias, né, todos os inícios de aula, que o Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul é uma parceria, né, do IDP, da OAI, que tiveram a intenção ali no ano de 2020 de criar esse espaço de debate, de construção, de discussão sobre políticas públicas relacionadas à segurança pública, violência, cidadania em nosso país. Então, a gente convida vocês a participar conosco. Temos realizado diversos webinários, diversos minicursos, desde o início de 2021, e bastante coisa legal tem acontecido. E a gente convida vocês a permanecerem conosco nessas atividades, né? Se inscrevam nas redes sociais e nos e-mails aí. Vocês vão continuar recebendo depois. E a gente espera contar com a participação de vocês para que a gente, de fato, enriqueça o debate sobre segurança pública no país. Então, sem mais delongas, professor, boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar participando dessa interlocução junto com o IDP, junto com todos que estão participando hoje, né? Hoje, 1º de dezembro de 2024, 2023. É... Hoje vamos falar sobre um assunto bastante emblemático que está na pauta internacional de assuntos importantes, de complexidades, que é a questão da violência na escola. Antes de ingressar no tema, eu vou falar qual a metodologia que eu vou seguir. Eu vou utilizar a metodologia dialógica. Eu escolho um modelo que está associado à escola de Frankfurt, que está associado à dialética do debate. Então, eu vou estar fazendo um conjunto de provocações acerca do tema para suscitar o debate no final. Diferente do modelo tratadista, que tem início, meio e fim, né? Que tem toda aquela performance vertical, eu opto pela problematização dialética, e é isso que estaremos fazendo com esse tema. Violência na escola é uma temática relativamente nova no Brasil, apesar de estar bastante presente no nosso cotidiano. Sabemos que ela começa a se performar nos últimos 30 anos, não é? Quando a gente fala do tema, a gente sempre compara do modelo da violência que se instala no Brasil com o modelo norte-americano e o modelo francês. Em algum momento eu vou estar falando sobre isso, mas eu gostaria mesmo de iniciar falando que na formação da sociedade brasileira somos fruto da violência. A violência foi gênese para a formação da sociedade brasileira, não é? Somos fruto do estupro da mulher indígena,
somos fruto da escravidão de homens e mulheres negras que, com seu sangue, adubaram as plantações de cana. Então, a violência sempre esteve presente na formação da sociedade brasileira. Mas o que assusta é a volumetria e as novas classificações e tipologias que ela apresenta na atualidade, inclusive invadindo espaços virtuosos e de representatividade como escola. Quando falamos de escola, estamos falando de uma instituição basilar, uma instituição que é base da sociedade, né? A escola é uma instituição basilar, é uma instituição formativa, uma agenciadora moral, um espaço quase sacro pela sua missão transformadora. Só que nos últimos tempos ela tem sido palco de um conjunto de violências. Violência na escola, violência para a escola, violência da escola. E isso tem assustado os interlocutores da sociedade civil, não é? Sabemos que a violência na escola ela é multifatorial, pluricausal, é causada por diversos fenômenos, mas o que mais nos assusta é saber que, por maior que seja, né, os alcances desse tipo de violência, pouco tem sido feito, ou as medidas que são feitas não conseguem alcançar o cerne da questão, né? Então, assim, quando falamos de violência na escola, estamos falando não apenas da relação entre alunos, entre professor e aluno, estamos falando de diversos fenômenos, não é? Estamos falando do currículo, estamos falando da pedagogia, estamos falando da forma que a escola se apresenta no território, a forma que a escola se apresenta no bairro, e ultimamente o que tem acontecido é que a escola ela começa a ser alvo de serial killers. E isso tudo nos leva a refletir. Por que está acontecendo isso com a escola, não é? A escola é uma instituição basilar, como eu havia dito, é uma instituição respeitosa, é uma instituição de formação de mestres e de reprodução social. A partir da escola, temos a reprodução da sociedade, né? Através dos costumes, através dos códigos. É, há um conjunto de autores que trabalham com o termo de conceituação. Entre eles, eu utilizo Durkheim, que é um sociólogo francês, que trabalha muito com essa perspectiva da institucionalidade. O Merton também trabalha com esse conceito de instituição. Instituição em sua importância, forma, função e conceito. O que faz dessa instituição importante é o papel que ela exerce na sociedade. E percebemos que, nos últimos anos, essa instituição ela começa a ser alvo de ataque, ela começa a ser alvo, né, de diversos tipos de violência. Obviamente, isso está associado a uma crise da contemporaneidade e uma crise da autoridade escolar. A uma crise da autoridade escolar que se torna mais robusto com o complexo da juventude, né? As juventudes, em seu processo de desilusão, acabam não encontrando na escola os caminhos necessários para a coesão social. Então, falar da violência na escola é abordar a sua função, é abordar a crise da autoridade, é abordar esse complexo existencial distorcido que atinge a juventude, não é? Então, assim,
a gente percebe que no modelo brasileiro, nos últimos 30 anos, a escola tem sido cooptada também pelo tráfico de drogas. E isso agudiza, né, os movimentos escolares, o cotidiano escolar. O movimento que eu me refiro é o cotidiano escolar, né? O tráfico de drogas tem sido um péssimo inimigo das escolas e do território que ela faz parte. Então, pensar a escola é pensar esse conjunto de situações, é pensar a juventude que temos, para que temos, né? O modelo de escola vigente. Será que o modelo da escola que temos hoje, ela consegue dar conta das especificidades da juventude? Será que a política pública educacional do país, ela sacia os desejos da população? Então, pensar a violência na escola é pensar esses elementos que se intercruzam, né? É, elementos que se intercruzam e que se amontoam. Então, pensar a violência na escola é pensar a sociedade que temos, a sociedade que queremos e como a violência da sociedade ela perpassa na escola, né? Sabemos que com a crise da autoridade, há antigos comportamentos disciplinares no ambiente escolar acabam sendo transformados em comportamentos infratores, né? Antes, o que era considerado indisciplina passa a ser considerado infração. A equipe pedagógica não consegue resolver seus problemas domésticos, seus problemas escolares, e sempre conta com a necessidade de rondas policiais. Sempre tem que estar ligando para a polícia, como se não, como se a escola não se bastasse. E isso tem crescido no Brasil e de um modo que se torna necessário, denota também que ao não saber gerenciar os seus próprios problemas, a escola começa a recorrer a uma outra instituição, que é a instituição policial. É, obviamente, há legitimidade em recorrer a essa instituição, mas é importante buscar saber os motivos que levam, os motivos que levaram essa escola ela a perder a sua autoridade e buscar autoridade em uma outra instituição, que é a instituição policial. Então, assim, quando falamos na violência na escola, é, falamos na violência cotidiana, que faz parte do cotidiano escolar, não é? Falamos da violência da escola, que está associado a conteúdo programático, e a violência para a escola, que é a violência social que chega até a escola. Essa violência para a escola, ela ganha, ela se torna robusta através de ações como o tráfico de drogas. A gente vai, visita uma escola, a gente percebe grades, percebe espaços pichados. Por que essas novas linguagens começam a aparecer no espaço escolar? Então, assim, pensar esse tipo de violência é pensar como a escola ela vem se degradando nos últimos anos. E essa degradação, na perspectiva de Hannah Arendt, está associada a uma crise de autoridade. E, obviamente, falando de violência na escola, a gente não pode deixar de frisar que essa crise de autoridade atinge outras instituições, a exemplo da família. A família, ela não consegue mais manter seu arranjo societal como antes, no que se refere à autoridade, a respeito. E o diálogo que se estabelece entre escola e família é um diálogo super fragilizado. Isso também conta no que se refere à soma
dos fatores da violência na escola. É, associado a isso, temos a escola como alvo, alvo de serial killers, alvo de violências desnecessárias. Quando a gente recebe esses casos, como o de Suzano, como outros que acontecem pelo Brasil, a gente busca entender por quê, né? Aí muitos especialistas tentam compreender que o ente criador da violência, o praticador da violência, sofreu algum bullying ou está fazendo aquilo ali para chamar atenção, não é? Mas por que escolher a escola? Porque a escola, na centralidade da formação da sociedade, é uma instituição de grande importância, de grande valia, não é? E esses fatos, eles acabam atingindo não só a escola em si, mas como a dignidade das pessoas, a dignidade do país. Quando mexemos com a escola, mexemos com o conceito de nação, e isso é importante levar em consideração, né? O conceito de nação está associado ao conceito de escola, porque a escola é uma instituição basilar. Dentro da sua institucionalidade, o respeito que se espera, a autoridade que a escola tem, ela passa a ser uma instituição de regras inegociáveis. Mas quando ela começa a ser atingida pela violência, ela começa a se fragilizar. E o próprio conceito de nação também. É, eu falo da Bahia e o índice de violência na escola aqui é crescente. Não é diferente em Brasília, não é diferente em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ainda não conseguimos desenvolver uma política pública capaz de minimizar os efeitos da violência na escola. Quando vamos olhar as estatísticas, muito dessas violências está associado à violência para a escola, né? Que está associada à forma que o tráfico de drogas arregimenta seu exército e está associado com uma relação com o território, com a relação com o bairro, não é? Então, é, além dessa cultura violenta que já temos no país, a escola, em sua perda de autoridade, abre espaço ou se deixa invadir por elementos violentos. Então, quando perguntamos as causas das violências na escola, são diversas causas. É pluricausal. É, é a falta de atualização do modelo escolar, é a falta de legitimidade perdida durante os anos, é a falta de parceria com a família, não é? É a falta de política pública. Então, isso tudo gera um complexo de situações em que a violência cresça de forma exasperante. É muito triste quando temos notícia da violência de violências na escola, porque como espaço de sociabilidade, a escola deve cultuar a cultura da paz, a cultura das relações. E o que tem acontecido é o inverso, não é? Primeiro começa com o bullying, começa com as discriminações, com os xingamentos, com as diversas formas de racismo, com as diversas formas de discriminação e vai ampliando-se, né, com conflitos, com brigas e vai ganhando cada vez mais força. Então, pensar a violência na escola é pensar uma problemática em aberto, não é? Quando comparamos o modelo francês com o modelo brasileiro, temos alguns pontos de convergência. O modelo francês está associado a violências em escolas em espaços segregados e ao processo de imigração.
sempre está associado a processos xenofóbicos, não é? No Brasil, não é necessariamente xenofobia que se trata num casos, mas a segregação das escolas, não é? A segregação, a precarização no universo escolar. Então, esses espaços tornam o ambiente escolar cada vez mais é, fragilizados, vulnerabilizados. Os Estados Unidos inaugura o modelo serial killer, né? A escola como alvo, né? Como alvo de uma pessoa transtornada que quer mostrar sua raiva e sua existência através do ataque à escola. Quando falamos de violência aí na escola, temos que dialogar com as raízes do problema. Obviamente que cada um desses países tem suas especificidades, mas é importante compará-las para entender o que é que acontece no Brasil. Até porque, como eu disse, a violência escolar é uma pauta internacional. Há diversos programas e diversas políticas destinadas a ao combate da violência na escola. É, mas, assim, nos últimos estudos que eu tenho feito, eu tenho percebido que o que mais atinge tem sido a relação fragilizada com a família, a forma que se dá as cooptações com o tráfico de drogas e o estado de exceção, não é? O estado de exceção como aquele estado que existe no plano do direito, mas que não se efetiva no plano da prática escolar. Então, são um conjunto de escolas que funcionam de forma precarizadas, e isso faz com que o problema da escola se amplie. A violência na escola ela pode ser material, imaterial e simbólica. Então, a escola ela passa a ser violentada não apenas quando acontece uma via de fato ou quando ela é depredada. Há violências simbólicas que atingem a escola também. E é importante estar atento, né, para esses problemas. É, a falta de políticas públicas direcionadas e o cansaço da própria instituição tem feito ampliar isso também. É difícil a gente dialogar esse assunto com professores, porque eles passam por um processo de cansaço, né? O cansaço da profissão, o cansaço da falta de regulamentação de muitas políticas públicas direcionadas ao benefício e que muitas vezes são, é, digamos assim, não realizadas. Eu gostaria, nesse momento, de abrir para o debate e promover com vocês uma interlocução mais dialética no plano das ideias e no plano do diálogo. Nós já sabemos aí que a violência na escola ela é multicausal, pluricausal. A violência na escola ela pode estar associada a uma fragilização da relação com a família. Temos a violência na escola, da escola e para a escola. Temos aí a questão do território, a violência associada ao território, né? Temos aí essa transição de indisciplina em infração, não é? A perda da autoridade da escola faz com que ela sempre busque o poder de polícia para tentar, para se tornar possível, né, o trato educativo. Por isso surgem as rondas escolares. E temos um complexo de deslegitimidade, né? Obviamente, a escola dos anos 2021 não é a mesma escola do século XX, mas só que quando a gente compara
o nosso imaginário e o respeito que tínhamos com a instituição, a gente percebe claramente que há uma mudança, não é? Então, somando todas as variáveis, né? Falta de política pública, complexo geracional, família, é, desautoridade da escola, né? Desautorização, crise de autoridade. O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a contribuir para esse debate? O que é que vocês acham que pode estar também sendo levado em consideração para o aumento desse tipo de violência? Eu abro espaço agora para questionamentos e perguntas. Oi, pessoal, pode ficar à vontade. Quem tiver algo que quiser questionar, comentar, levanta a mão ou já pode liberar o microfone também. Não podemos deixar banalizar o assunto, né, da violência na escola. E, ultimamente, a imprensa tem dado um tratamento de banalização, né? Não podemos, deixar banalizar o assunto, porque mexe com uma instituição basilar da sociedade. A banalização, a naturalização só faz o problema se ampliar, né? Temos uma mediatização que muitas vezes é equivocada, os problemas que se associam à escola. A escola é um espaço de humanização, como já dizia Paulo Freire, é um espaço da pedagogia da libertação, né? Não só Paulo Freire, como Luiz Althusser, é um aparelho ideológico também de formação, mas é um aparelho ideológico é, em que a autonomia deve ser deve prevalecer. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Tô sim. Sim, ouvimos sim. Boa noite, tudo bem? Como está, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Franklin? Boa noite a todos. É uma alegria imensa participar aqui. Fiquei muito feliz, inclusive, de abrir o espaço para a gente ampliar os horizontes, ouvir outras vozes. Eu acho muito, essa dialética eu acho muito importante, ela é enriquecedora. Eu sou policial militar em Santa Catarina. É, Santa Catarina tem sido alvo nos últimos, esse ano inclusive, há muitos ataques à escola. A gente tem, dentro de uma régua de violência, quando culmina com, com tirar a vida de uma outra pessoa, num local onde o senhor muito bem colocou, é um local de primazia de formação humana, de onde as vozes devem coar lá dentro, onde a formação cidadã deve prevalecer. Eu até comentei aqui no chat há pouco que para uma sociedade organizada, tá? As bases, o que é basilar é educação, saúde e segurança pública. Em qualquer sociedade organizada, se uma dessas bases, desses pilares falta, tá? De igual maneira, a sociedade está fadada a sucumbir. Então, eu estou muito contente porque a instituição com a qual eu trabalho hoje, que é a Polícia Militar de Santa Catarina, ela tem subvertido e com uma visão muito disruptiva de prevenção, tem atuado junto às unidades de ensino e talvez eu não tenha entendido muito a questão da autoridade da escola, perder a autoridade, porque eu vejo que dentro dessa contemporaneidade nós vivemos num momento que, de fato, é, as violências que estão
perpetuando, transitando dentro da escola, elas exigem sim um trabalho em rede entre outras instituições, e isso é muito sadio. A gente tem lutado muito dentro da PMSC para a gente sair de dentro de uma ilha, porque antigamente as viaturas, os policiais ficavam dentro das viaturas e policiavam. Hoje é muito legal porque o policial desce da viatura e vai à escola. Ele adentra o espaço escolar, se faz presente, se mostra proativo para o trabalho, se apresenta como parte integrante daquela ideia que a Polícia Militar ela precisa garantir a sensação da segurança para que professores, funcionários e alunos desempenhem seus papéis dentro desse espaço social. Que a escola possa permanecer aberta com a sensação de segurança garantida e inalterada. Então, assim, eu acho muito saudável que haja esse trabalho em rede. Eu acho que o grande desafio é como se dar esse trabalho. Como que você respeita cada ação para cada fato ocorrido. Por exemplo, estatisticamente, esses ataques têm muito a ver também com a questão de saúde mental desses alunos. Ele é derradeiro de um processo de formação. A gente sabe que a mente da criança e do adolescente, o pré-frontal, do córtex, não está ainda formado. Ele é muito vulnerável a se submeter a ideias que são de fora, e a gente tem visto que os ataques que ocorrem nas escolas, uma boa parte são cooptados por verdadeiros bandidos que estão na rede de computadores, e ali se alimentam ideias errôneas e são praticadas no espaço escolar. Então, assim, há que haver uma intervenção da área de saúde, uma intervenção da área da psicologia, da área da assistência social, de entender que, quando se fala em educação, não é só a escola. A educação começa lá na casa. A educação começa com o pai deixando a criança à escola e falando, filho, boa aula. Eu acho que tem... como que eu vou entender hoje? É muito engraçado, porque eu estava tentando... já finalizo, mas eu estava tentando entender por que a escola é o alvo dos ataques terroristas com múltiplas vítimas. Por que a escola? A hipótese que eu chego, tá? A hipótese que o Marco chega é que a escola ela é uma mimetização da família. E eu vejo, a gente cresceu falando assim, a tia da cantina. A gente tem no professor um referencial tão positivo como pai, um avô, etc. Então, assim, se a criança hoje... assim, ó, a minha cidade é uma cidade pequenininha do interior de Santa Catarina, onde o pai e a mãe, me parece, das palestras que eu faço de prevenção, que eles têm um acompanhamento do andamento escolar do filho. Agora, vamos para grandes centros, onde o pai e a mãe saem de casa às 5 da manhã para trabalhar e só voltam 9 da noite. Perfeito. Quem que vai assistir essa criança? Quem que vai assistir esse filho? Se ele não é ouvido em casa, se o pai não tem energia suficiente para chegar, filho, como foi a aula hoje? Filho, quer conversar? Você está bem, filho? Como foram suas vivências, suas relações no meio escolar? Se ele não consegue assistir esse filho em casa, quiçá, ele vai querer ser ouvido em outro lugar social. E qual que é o lugar mais próximo, mais referencial de uma organização de família, onde existe uma hierarquia, existe as relações sociais hierárquicas, de leis e de regras. O mais próximo é a escola. Se ele não é ouvido, entre aspas, na família, ele vai querer ser ouvido em outro espaço. E muitas vezes ele vai querer ser ouvido por um fator de forma preponderante e negativa, que serão a catarse, a energia que ele quer explorar, e essa energia não vai ser positiva porque está tudo guardado, a mágoa, a dor, a solidão. E assim, o adolescente, a criança quer regras. Se ela não tem isso em casa, tá? Ela vai exigir em outro lugar. Então, assim, eu acredito que a gente vem discutindo muito durante a semana a raiz da violência. Quando se vai tentando assim descortinar conceitos, eu chego num algo tão complexo, sabe, professor Antônio, que causa um desconforto tão gigante na gente. Então, finalizando, me parece muito saudável que as instituições trabalhem em sintonia. O papel da Polícia Militar, ao entrar nesse espaço social de pertencimento social, de formação de cidadania,
esse é o grande desafio da minha instituição, é entrar de forma técnica, de forma humanizada e contribuir com o processo de segurança sem interferir na parte pedagógica e talvez a disciplina dentro daquilo que preceitua cada unidade de ensino, sabe? Basicamente essa é a leitura que eu faço de tentar voltar e tentar entender aonde que está a origem. É multifatorial. Todas as instituições trabalham de forma uníssona, com uma sinergia, é importante que a gente olhe com carinho para esses conceitos e para esse cenário, né? Parabéns, Marcos. Excelente sua fala, sobretudo quando você coloca a necessidade de ações compartilhadas entre as instituições. As ações compartilhadas, o alinhamento entre o poder de polícia e o poder escolar é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas, não é? E isso a gente só consegue com disponibilidade, desejo político e investimento. Fundamental essas coisas que você coloca aí. Quando você trabalha também com a dimensão da saúde mental, quando você cita a saúde mental, não é? Quando eu falo que a escola perdeu a autoridade, eu falo em relação às regras mesmo, das disciplinas, não é? A questão da obediência, relação professor e aluno. A relação professor e aluno faz com que muito do que costumeiro nas escolas, hoje a gente não encontre mais, né? E, isso coaduna com o que você já traz também, a escola como uma mímese, uma representação da família. Quando querem atingir a escola, querem atingir a família. Então, assim, há uma total relação entre escola e família. Por isso que o Durkheim chama de instituição basilar, não é? Instituição basilar, justamente porque consegue ser a base da sociedade e trabalhar em sinergia. Mas é fundamental, sua fala foi muito importante, fundamental nessa perspectiva de compartilhar. Sintonia é o que necessitamos nesse momento. Trabalho engajado, sintonia e cultura da paz nas escolas, não é? O modelo da escola também, ele precisa ser repensado e ajustado para as novas tendências da juventude, da adolescência e da juventude. Muitas vezes a gente percebe que é, escolas tradicionais, no que se refere a conteúdo, a currículo, muitas vezes não consegue puxar o aluno. O aluno hoje, na geração neuroplasticidade, tecnologia, ele tem uma forma de pensar, de conceber a educação e o conhecimento diferente da que muitas escolas oferecem. Então é fundamental, né, essa essa conjunção de fatores. Muito obrigado, Marcos. Quero ouvir mais gente, gente. Tá vendo quando começa a falar, a coisa anima? Quem mais aí tem algo a dizer sobre a escola? Alguém mais? Fique à vontade, pessoal. Temos perguntas escritas aqui, professor, se também quiser. Pode ser. Você pode ler, porque eu não, quando eu estou com o celular, eu não consigo. Um colega aqui não está identificado, tá como o aparelho dele aqui, né, ou dela. Pergunta: entendemos que a escola é uma instituição basilar da sociedade, sim, e precisa ser um ambiente seguro e com toda a possibilidade para cumprir o seu propósito de escolarizar e promover a educação. Contudo, entendemos também que a família é a célula mãe da sociedade. E se a família for, como tem sido, violentada e desconstruída, isso repercutirá na sociedade e na escola. O que o professor pensa sobre esse contexto? Perfeito a provocação do aluno ou da aluna. A família é a instituição máter da sociedade, né? É a célula máter da sociedade. E o que percebemos
sobretudo em cidades grandes, é que a família ela se distancia da escola e muitas vezes culpa a escola pelo cumprimento da não missão, né? Ou melhor, pela não realização da missão. Então, eu acho que família e escola devem andar de forma vinculativa. Há que se ter um vínculo permanente entre escola e família. Como o Marcos falou ali na fala dele, a escola é a mímese da família, né? Então, há que se haver um vínculo forte, há que se ter um acompanhamento, uma responsabilidade, uma responsabilidade dupla entre as duas instituições. Enquanto escola e família não se unirem, vai ser difícil combater a violência na escola. Pode ler a próxima, Epifânio. É a outra que eu achei que fosse uma pergunta, mas na verdade é um comentário. A escola é um território de socialização sim, mas embora seja parte da rede de proteção, ainda é uma ilha, sendo necessária uma aproximação maior com os demais equipamentos e vice-versa, e assim termos um trabalho em rede efetivo. Concordo. A escola ainda não conseguiu construir as pontes associativas com os conselhos tutelares, com a própria ronda policial, né? Porque o caso em específico de Santa Catarina não é um caso que a gente vê em todo o Brasil. No Brasil, a gente percebe que muito tem que ser feito ainda para aproximar o poder de polícia e o poder da escola de forma harmônica. Então, é uma ilha mesmo. A escola ainda é uma ilha que não consegue estabelecer relação nem com a família. Então, é importante isso. E se a gente comparar as escalas, as escolas de cidades de pequeno e médio porte, elas conseguem ter uma coesão maior e melhor, porque as pessoas se conhecem. A relação de solidariedade é melhor em cidades de pequeno e médio porte. Quando ampliamos a escala, vamos para cidades capitais ou cidades grandes, a escola vai se tornando cada vez mais uma ilha dentro do território. Ela tem razão nesse comentário. Por enquanto eram essas, professor. Ah, tá. Uma pergunta nova aqui da Elis. Elis Jaqueline. Como podemos promover uma cultura de respeito e inclusão nas escolas, visando mitigar as causas subjacentes da violência juvenil e fortalecer o ambiente educacional como um espaço seguro e acolhedor para todos os estudantes? É uma pergunta bastante difícil, viu, Elis, né? A autora da pergunta. O respeito, ele é uma construção social. Então, esse espaço de respeito e mitigador de desigualdades faz parte de um processo de construção social. E nessa construção social, a escola tem que estar unida com as outras instituições, não é? Então, assim, é importante que processos de conscientização da função da escola, da missão da escola, sejam presentes dentro do próprio espaço escolar, né? Que professores dialoguem sobre isso, que pais e mestres discutam sobre isso. Então, é importante que esse respeito como uma construção social, ele vislumbre fazer parte do cotidiano escolar, de modo a contribuir para a construção desse desejo, que é um desejo meio utópico, mas a utopia é importante. A utopia é importante para fazer com que a gente ande, né? Então é importante, sim. A Elisa, quer falar, Elis? Eu só gostaria de agradecer. Boa noite a todos. Eu sou Elis Jaqueline Doppler. Eu sou assessora estadual da CIPAV, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes aqui do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos uma parceria com o PROERD, com a galera do bem da Polícia Civil e da Brigada Militar,
e eles têm desenvolvido um trabalho muito interessante e maravilhoso dentro das nossas escolas que têm as comissões CIPAV, né? Atualmente, nós temos cerca de 86% de todas as escolas do Rio Grande do Sul com a comissão CIPAV, que desenvolve um trabalho junto no sentido de prevenir as violências escolares, né? É importante, antes de mais nada, e eu acredito nisso, e por isso que eu estou nessa pasta do governo, que nós tenhamos que não deixar as coisas acontecer e sim preveni-las, né? Fazer todo um trabalho voltado para a questão da prevenção. Eu sempre costumo dizer para as minhas assessoras, nós temos 30 coordenadorias de educação espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. Em cada coordenadoria nós temos uma assessora regional CIPAV, que nós estamos aqui junto à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado, e nós sempre nos referimos às nossas assessoras que nós não devemos trabalhar a questão da violência somente daqueles meses coloridos. Ah, porque é Sim, setembro, vamos trabalhar a questão do suicídio. Eu acho que nós podemos trabalhar isso o ano todo, independente da época comemorativa a esses meses alusivos às cores e enfim, a ação que está sendo desenvolvida, né? Então, a questão do bullying, a questão da violência contra a mulher, recentemente, agora, terça e quarta, eu faço parte de um comitê de prevenção de combate à questão da violência contra as mulheres nas escolas. Nós organizamos a terceira edição da Semana Maria da Penha, aonde essa temática foi desenvolvido nas escolas durante o ano todo e fechamos com chave de ouro com apresentações dos trabalhos desenvolvidos nas escolas do Rio Grande do Sul, com um evento de 2 dias, onde cada um apresentou, né, o que está sendo realizado. E, nesse sentido, eu penso que, assim, que se nós pudermos ter essas parcerias, tanto da Polícia Civil, da Brigada Militar, aqui é Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, né? Ter o apoio no sentido de ser nosso aliado, no sentido de combater essas violências, todos nós vamos sair ganhando, né? Nós não queremos ser índices, né, de pesquisas aonde estão apontando tantas violências, nós queremos diminuir essas violências com um trabalho desenvolvido dentro de uma cultura de paz, dentro da prevenção, entre outras coisas. Agradeço ao professor Antônio pela oportunidade. Obrigada. obrigado, Liz. E o que você fala é muito importante, que nos leva à necessidade de políticas públicas, né? Porque no momento que a gente junta essas outras instituições, a gente só consegue trabalhar em rede no momento que desenvolvemos políticas públicas. Muito bem, obrigado. Alguém mais? Foi. O colega que está identificado como Del não está saindo o seu áudio. Oi. Está ativando, mas não está saindo seu áudio. Talvez o problema seja no seu fone.
Alguém mais, pessoal? Tem aqui essa pergunta da Carla. Trabalhar educação tridimensional. Por quer que eu leia? Quero sim. Carla, né? Trabalhar a educação tridimensional com ações preventivas, recuperando nos alunos o gosto pela escola, pelos amigos da escola. A escola precisa estar viva para os alunos. Esta é uma forma de dirimir um pouco da tensão social que os alunos vivem e trazem para a escola. Eles devem ser protagonistas do seu futuro. Trabalhar as habilidades socioemocionais é uma grande chave de sucesso. Perfeito. Essa dimensão tridimensional, que muitas vezes é esquecida, é fundamental. Porque nós, seres humanos, somos psicofísicos e espirituais, não é? E no momento que temos consciência de que somos psicofísicos espirituais, podemos trabalhar com dimensões que desenvolvam o afeto, a sociabilidade do afeto na escola, não é? E ela caminha a pergunta, o comentário dela trabalha com essa perspectiva, o gosto pela escola, o gosto do estudar. Porque o que temos hoje, a geração nem estuda nem trabalha, é fruto de uma escola que não conseguiu se mostrar inovadora. Obviamente, não é só fruto da escola que não conseguiu, tem outros fatores também. Mas uma escola que não se mostra inovadora, ela amplia a evasão, né? Ela amplia ações violentas. Então é importante estar atento para essas questões. Alguém mais, Mais pessoal? alguma, mais alguma pergunta? Acho que é isso, professor. Olá, boa noite. Tá. Algum colega? Quem quer? Olá, boa noite. Estão me ouvindo agora? Não? Agora sim. Pronto, eu vou abrir aqui o vídeo. Pronto. Boa noite, professor. Me chamo Josival Araújo, sou aqui do interior da Paraíba, né? Estamos aí acompanhando desde a segunda-feira e tem sido muito proveitoso, um tempo muito precioso, de muita apreensão de conhecimento. E foi pertinente eu esperar até essa última fala aí que o senhor fez em relação do ser humano enquanto indivíduo espiritual, né? Eu tenho formação na área de teologia, né? Sou professor de teologia e trabalho também nessa questão da educação cristã, né? Especificamente a questão da educação cristã. E a minha intervenção nesse momento seria mais provocativa de uma reflexão quando nós olhamos nessa perspectiva teológica, né, da antropologia bíblica, a gente percebe que o ser humano ele tem toda a potencialidade para o bem, mas também tem toda a potencialidade para o mal, né, para praticar aquilo que é destruidor, mas também tem essa potencialidade para praticar aquilo que é benéfico a ele e a todo o conjunto social. Essa é uma perspectiva teológica. E a minha questão é: será que socialmente, como sociedade ocidental, esse problema da violência na escola não é fruto de um pensamento muito individualista e pouco comunitário? Temos uma cultura muito individualista e que também estimula o indivíduo
a procurar o seu próprio interesse em detrimento do próximo, do vizinho. É uma cultura onde está a propagando, divulgando que o indivíduo ele pode ser o que ele quiser, o importante é ele ser feliz. E quando nós Perfeito. olhamos para essa perspectiva comunitária, não deve ser divulgado nem, eu não digo divulgado, né? Não deve ser promovido esse pensamento individualista, porque isso vai refletir até mesmo em violência na sociedade, porque o indivíduo, na busca por sua felicidade, ele pode trilhar o caminho da violência para satisfazer, né, a sua felicidade. Então, assim, eu percebo que a violência na escola ela não começa na escola, não deve ser, como a gente tem refletido essa semana e hoje também com o senhor, uma questão apenas dos gestores das escolas, nem das secretarias de educação, tampouco do Ministério da Educação, mas tem que ser reavaliada essa cultura ocidental, né, moderna, muito individualista e que busca aí promover essa cultura onde cada um busca o seu próprio interesse. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Muito obrigado mais uma vez. Essa questão da violência é, é real em todos os lugares. Eu estou aqui no interior da Paraíba, é uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de João Pessoa, e aqui também é uma realidade a violência nas escolas. Então a gente percebe que não é apenas nos grandes centros, né, mas também nos lugares mais distantes, a violência está presente como um elemento, como eu iniciei falando, constitutivo do ser humano, que tem toda a potencialidade para o bem, mas ele precisa aprender o caminho do que é bom, daquilo que é benéfico não apenas a ele, mas a todo o conjunto da sociedade, né? E aí seria necessário realmente, na minha avaliação, a reflexão de toda uma cultura individualista e ser promovida uma cultura comunitária. Muito Perfeito. obrigado. Boa noite. Obrigado pela sua interpelação. É bastante claro a necessidade de uma perspectiva comunitária, não é? O pensamento individualista não constrói realidades sólidas. E a gente percebe que a violência, ela habita no individualismo, né? Então, você traz aí elementos interessantes. Perspectiva comunitária, não é? Você traz aí um outro elemento que o problema da violência na escola não é dos diretores apenas, não é dos diretores da equipe técnica, que é um problema social. Então, esses elementos é, elucidam a preocupação, a tomada de decisão que deve ser instituída por todos que compõem o Estado de Direito, não é? É, como o Marcos falou, acredito que o problema da violência na escola só vai ser minimizado no momento que tivermos contrapartidas de diversas outras instituições. A escola não pode continuar isolada no território, não é? Individualizada no território. Então, seria isso. Mais comentários ou perguntas? Oi, oi. Alguém mais, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, acho que aqui no chat não tem mais, professor.
O senhor tem alguma. O senhor quer fazer algum fechamento? É, A pandemia, ela nos colocou em xeque. Ela mudou, inclusive, o modelo de ensino nas escolas. Ela nos colocou em questionamentos sobre o próprio sentido da vida. Mas o que a gente não pode perder de vista é que é importante buscar o ser, estar e existir, na perspectiva de Heidegger. Ser é quando você nasce, você recebe um nome. Estar, quando você chega no mundo, você tem uma família, você começa a fazer parte de instituições. E existir está associado a um projeto. E o projeto da humanidade, ele só consegue se instituir de forma solidária. Então, assim, pensar violência na escola, reunir quase 100 pessoas numa sexta-feira à noite, é um passo positivo para discutirmos, né, o sentido da existência, o sentido do combate à violência e o desenvolvimento da cultura da paz. Então, eu agradeço o convite do IDP, mais uma vez, e gostei muito das interlocuções. Professor, a gente que agradece a participação do senhor novamente esse ano. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado também a todos e todas que permaneceram conosco. Nós vamos disponibilizar as aulas, né, de todos os dias da semana no canal do YouTube do IDP, então fiquem ligados lá nas atualizações. Sobre certificação, né, coloquem o nome de vocês completo aí no chat ou no sistema, né, de vocês, no perfil de vocês do Zoom, para que a gente possa identificar a entrada de vocês, tá bom? E que a gente possa depois emitir o certificado e encaminhar no e-mail dos participantes também. Então, a gente agradece, fiquem atentos às nossas redes sociais, né, que a gente tem sempre realizado esses mini cursos, né, webinários, discussões, sempre voltados para essa questão da segurança pública, da cidadania, buscando de fato ampliar o debate, tá bom? Obrigado, professor, obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau, boa noite a todos e todas.